Sempre que a gente vai ministrar, falava da parte do Senhor, porque em primeiro lugar a gente pede para que o Pai venha trazer uma palavra, que venha falar com as nossas vidas, que venha falar com os nossos corações, segundo as nossas dificuldades, segundo as nossas necessidades, segundo o dia bom ou o dia mau que vivemos. E a palavra do Senhor, ela é cura, ela é vida, ela é sustento, ela é tudo que você precisa para se colocar em pé, para continuar a sua jornada. Ela nunca irá te ferir, ela nunca irá te magoar, ela nunca irá te matar. E mesmo que você venha morrer, ela tem poder para te ressuscitar. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu estava meditando nesta palavra e confesso à igreja que é a primeira vez que eu ministro essa palavra, né? Primeira vez que eu ministro essa palavra e estava meditando nessa palavra quase o domingo inteiro, irmãos. Eu estava falando para minha esposa, eu senti de dar uma estudada, dar uma aprofundada nessa palavra, não sei porquê, essa palavra me chamou a atenção. E eu fiquei o domingo inteiro sentado na cozinha ali, irmãos, meditando nessa palavra, E eu falei, Senhor, aí chegando ali eu orei mais uma vez, essa palavra mesmo, Essa palavra mesmo, aí eu já quando vai e entra, falando sobre mulher. Aí eu falei, então tá bom, Senhor. Não, a mulher. Então tá bom, Senhor, entendi. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Falei até para minha esposa, Deus já está usando jaca ali para confirmar a palavra. Porque essa palavra retrata-se sobre uma mulher. Eu pedi muito para o Senhor, Meditei, estudei, analisei, orei, para que Deus viesse falar com a igreja dele, amém? Ana, coloca para mim aí o livro de Juízes, capítulo 19, verso 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a igreja possa acompanhar aí. Eu coloquei um título assim: Tragédia com uma concubina do levita. Obrigado. Rapaz, eu estou mais nervoso do que... Não sei porquê, Jesus. Eu coloquei tragédia com uma concubina de um levita. Muitas das vezes a gente não entende quando Deus manda a gente fazer algo para Ele, quando Deus manda nós concluir aquilo que é para ser feito, mandado, dado uma ordem por Ele, e não cumprimos. Não sabemos o que isso pode resultar. Uma certa vez Deus diz, para o seu povo: vocês vão passar, as terras, vão atravessar o mar, e lá na frente existe muita terra para vocês conquistar, E Deus disse que daria toda aquela terra para o seu povo, amém? E o povo não cumpriu, o povo não concluiu a obra toda, e ficaram algumas nações, alguns povoados, nações dispersados, que não foram alcançados, que não foram tomados segundo a palavra de Deus, que não foram conquistados pelo povo de Deus. Mais uma vez a gente vê a falha do povo de Deus e não cumprir o mandato do Senhor. Coloca o verso ali já. E aconteceu também que naqueles dias, em que não havia rei em Israel, e que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém a sua concubina adulterou contra ele, e deixando, foi para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E o seu marido se levantou e foi atrás dela, para lhe falar conforme ao seu coração, e para tornar a trazê-la ao seu moço, e um par de jumentas
e iam com ele, e ela o levou à casa de seu pai, e vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. Aí, Mariana, é isso, pode deixar isso. Então, a história nos conta sobre uma concubina, né? Como os irmãos já conhecem a palavra, os irmãos já conhecem essa história, os irmãos sabem, né? Que os homens tomavam concubinas para eles. E a concubina fazia todos os deveres que as mulheres legítimas também faziam. Porém, elas não tinham todos os privilégios, né? Como parte de herança e as outras coisas mais, né? E a Bíblia fala que essa mulher, né, trai este homem e volta para a casa dos seus pais. E ela, tornando para a casa dos seus pais, o seu marido resolve voltar e, né, novamente buscá-la. Colocou ele no coração em buscar ela de volta, né? Talvez para conversar com ela, falar, poxa, erramos, não se demos bem, né? Houve um desentendimento. Não sei o que ele colocou no seu coração, mas resolveu buscar ela de volta. E a Bíblia fala que ela, vendo ele, né, o leva para a casa do seu pai, e o seu pai o espera ele lá. Traz ele para dentro, dá repouso para ele e fala para ele, né? Coma, alega o seu coração, coma um bocado de pão. Ou seja, ele estava na casa do pai. O pai estava dizendo, conforta o teu coração, se alimenta, traga novamente o semblante de paz e de alegria que te falta no seu coração. Fica aqui esta noite. E este pai, né, o sogro, vai segurando aquele homem, né, durante 3 dias, 4 dias, 5 dias, até o momento de ele falar para a sua esposa, falar, não, tá bom. Mas no último versículo, o homem insiste, o pai insiste mais uma vez, não, fica aqui, o dia já está raiando, né? O sol já se pôs, descansa só mais desta vez, coma mais um bocado de pão, conforta novamente o seu coração, aí você, bem cedo pela manhã, você parte. Talvez aquele homem, né, olhando para a sua mulher, não, tá bom, já ficamos o tempo suficiente, temos muitas coisas para colocar em ordem, né? Temos muitos que conversar ainda, e já está bom, vamos partir. E a Bíblia fala que ele parte com a sua concubina, né? O seu trabalhador, o seu funcionário, o seu servo, e as 2 jumentas. Só que aí é uma viagem longa, né? Até então, quando ele foi de encontro a buscar ela, ele foi, né? Ele levou mantimentos, levou as 2 jumentas, não lhe faltava, ele levou dinheiro, não lhe faltava nada. Mas quando ele recebe ela, ou se hospeda na casa do pai dela, o pai dela insiste, tenta convencer que ele possa ficar um pouco mais na casa do pai, que ele possa se alimentar um pouco mais na casa do pai, que ele possa desfrutar mais do pão na casa do pai, que ele possa ter novamente no seu rosto um sorriso na casa do pai. É só na casa do pai, você está entendendo, né? É na casa do pai que tem alimento. É na casa do pai que você vai encontrar conforto. É na casa do pai que você vai encontrar sustento. É na casa do pai que ele vai te aconselhar como você deve andar. Mas aí, com o decorrer do dia a dia, né, 5 dias, ele fala, não, vamos embora. Só que a viagem é longa, como eu falei. Mas aí, até então, como a viagem é longa, ele só tinha levado 2 jumentas. Ou seja, eu creio que ele colocou, né, a sua esposa ali um dele, nem o outro, e o seu servo tinha que estar indo de pé. Então já não dava para se apressar tanto. E a caminhada era longa. E passando por uma cidade dos jebuseus, né, ele fala, seu servo, Senhor, vamos se hospedar aqui, vamos descansar aqui, a viagem é longa, vamos passar um frio, vamos se hospedar, vamos conseguir ver se a gente consegue se hospedar. Mas porém tinha no seu coração insegurança. Não iremos nos hospedar em lugar que não tenha a presença de Deus. Não iremos parar em lugar aonde não se ouve falar de Deus. Não iremos parar em canto aonde não se pode encontrar
a presença de Deus. Ele tinha medo, ele tinha insegurança, ele sabia que aquele povo era um povo perverso, que era um povo maldoso, que os pensamentos daquele povo eram mal. E aí ele dá mais uma caminhada e passa, por a cidade de Giba, de Benjamim, e ele para numa praça, e fica ali. Ele tinha tudo, tinha o seu dinheiro, tinha todos os alimentos que precisava, mas ele não tinha um teto. E a Bíblia fala que um senhor saindo, ouvindo do seu trabalho, para ir para a sua casa, depois de um dia trabalhoso, talvez depois de um dia cansado, vê aquele pessoal ali na praça, ele, a sua concubina, os seus servos, jumento, aquela carga toda, e vai falar com ele. E ele conversa com aquele senhor, falou: eu tenho os suprimentos para os meus jumentos, eu tenho os suprimentos para mim, para minha esposa, eu tenho dinheiro, eu tenho meu servo, eu tenho todos que eu preciso aqui, porém eu não tenho um teto para que eu possa me abrigar. E aquele senhor convida eles, por isso não, venham passar a noite na minha casa, se hospeda em minha casa. Aí ele se hospeda, sim, mas a Bíblia fala sobre um povo ali que estava corrompido, sobre um povo ali, quando eu disse no começo, que o povo de Deus tinha uma missão para concluir, tinha um trabalho para realizar, tinha algo que era para ser feito, porque Deus sabia e Deus sabe de todas as coisas, e o homem não cumpriu. E a Bíblia fala que aquele povo ali, que estava naquela tribo de Benjamim, tinha se corrompido, tinha se envolvido com deuses pagãos, tinha se envolvido com bruxaria, tinha se envolvido com tantas coisas ruins, ou seja, a obra estava incompleta, havia brecha, e o diabo precisou só de brecha para trabalhar. Tudo que o diabo precisava é de uma brecha, tudo que o diabo precisava era de um caminho para entrar. E a Bíblia fala que aquele povo se corrompeu de tal forma, não toda a cidade, segundo os historiadores, mas segundo os historiadores, grande parte dela vivia como Sodoma e Gomorra. E aqueles homens vendo aquele viajante, se lembra até a história, de Ló, Sodoma e Gomorra, lembra até a mesma, situação, porque aqueles homens vão lá, bate na porta daquele senhor, fala: nós vimos alguém aqui chegar, traga eles para fora, traga eles para fora, para que a gente possa conhecer, ou seja, para que a gente possa abusar, linguagem mais claro, para que a gente possa abusar dele, do homem. E aquele senhor logo se prontifica, porque naqueles tempos, o povo de Deus, e todo aquele povo tinha uma tradição, um costume, estava até nos rankings mais altos, de hospedar, de proteger, um hóspede. Quando aqueles hóspedes chegavam na casa, de alguém, ele era tratado, o hóspede, ele era recebido de tal maneira, e não, você vai dormir, você vai comer, você vai beber, o que te faltar é só você me falar. Ou seja, o hóspede era tratado de uma forma, com um valor tão grande, que isso estava até nos mais altos rankings, de cuidar de um hóspede. Mas se retrata a mesma história como de Ló. Ou seja, a concubina, ela não tinha valor, a mulher não tinha valor, muitos falam dessa forma, mas olha o que Deus faz, olha o que acontece. Aquele homem faz a mesma coisa: olha, eu tenho uma filha aqui, ela é virgem, não foi tocada ainda, fica com ela. Tem a concubina deste homem também, fica com ela, porém não faça mal a este homem, porque eu hospedei, está embaixo do meu teto. Ou seja, ele queria proteger de todas as formas aquele hóspede. Não, está embaixo do meu teto, por favor, não faça tal loucura. Tem a minha filha aqui que é virgem, não conheceu homem algum, fique com ela, faça o que quiser com ela. Tem a concubina dele, eu ponho ela para fora, faça o que quiser dele. Aí o que acontece, irmãos? Este
este homem pega e coloca a concubina dele para fora. E a Bíblia nos relata que eles violentam e passa a madrugada inteira até o amanhecer abusando daquela mulher, daquela concubina. E ao amanhecer, aquela concubina se arrasta, vai até a casa daquele homem ao qual tinha recebido ela e cai ali, ao pé da porta. E o seu marido, ao sair pela manhã, vê ela caída e fala para ela: se componha, tenta te colocar de pé, vamos embora. E ele não percebeu que ela já estava morta. Aí ele pega, coloca ela sobre a sua jumenta e leva embora. E chegando em casa, ele pensando, chateado com a perversão daquele povo, com a maldade daquele povo, ele indignado, como pode, né? Como pode ter feito isso? Como pode ter feito? Ele ficou indignado com o que fizeram com aquela mulher. E ele pega aquela mulher, corta ela em 12 pedaços. Corta ela, irmãos, pica ela em 12 pedaços. Indignado. E pega e envia os pedaços para as tribos de Israel. E aquelas tribos, todo o povo de Deus, todas as tribos de Israel, o povo estava disperso, irmão. O povo tinha virado as costas para Deus novamente. O livro de Juízes, se você for ver, eu interpreto desta forma assim, sabe? Uma gangorra, com Deus, sem Deus. Com Deus, sem Deus. Ou uma lâmpada acendendo apagando, sabe? Com Deus, sem Deus. Com Deus, sem Deus. Sabe? Toda hora o povo estava se distanciando, o povo nunca se firmava. Sempre estava se afastando, não permitia Deus fazer morada na vida deles, não permitia uma aliança longa, prolongada com Deus, sempre estava se distanciando de Deus, sempre estava deixando falha, sempre estava deixando brecha, e o inimigo sempre estava trabalhando porque havia brecha. Mas o que é preciso fazer para que a gente não venha andar tão disperso? Quando as coisas fogem do limite, quando as coisas ultrapassam o limite, quando as coisas já estão feias, quando não há mais o que fazer, quando não há mais cura, quando acabou, some-se, extingue-se a alegria, quando a paz nem de longe aparece mais, quando a dor, a solidão, a tristeza, a amargura, o desprezo toma conta, quando o desespero, o medo toma conta, e aí ele começa a dividir e mandar os pedaços para as tribos de Israel, para 11, né? Uma era que cometeu esse delito, a de Benjamim, mas eu creio que ele manda os pedaços e vai escrever uma carta. É isso o que se tem para dizer de um povo que saiu do Egito? É isso a conduta moral de um povo que atravessou o Mar Vermelho, de um povo que orou, de um povo que clamou, de um povo que viveu tantos milagres? Pode-se sair tal coisa, tal loucura de uma nação dessa? Será que esta é a mesma nação ao qual Deus trouxe lá de trás? É esta mesmo? Os padrões morais, será que não existiu? Ou caiu tanto assim? Ou nunca houve? Eu não estou entendendo. Olha o que fizeram com a minha mulher. E eles se reúnem entre eles, as tribos, e começam a comentar. Nunca se ouviu falar de uma coisa tão absurda, tão horrenda. E eles mandam carta um para a tribo do outro, falando: olha o que se sucedeu. E chama aquele homem para que aquele homem contasse o que aconteceu. E aquele homem começa a contar passo a passo tudo o que foi feito, a tragédia. E começa a contar tudo o que aquele povo fez com aquela mulher. E aí as tribos se reúnem e falam: não pode. Será que nós distanciamos tanto assim de Deus? Será que nós estamos tão longe assim? Será que
que estamos da mesma forma que nem o nosso irmão Benjamim? Será que o diabo conseguiu novamente nos cegar? Será que o diabo conseguiu novamente nos enganar? De novo, outra vez? Ou será que a gente temos essa tendência em se conformar com o pecado, com o mundo? Será que já é da nossa natureza gostar de viver errando e se distanciando de Deus? O que está acontecendo? Mas o que foi preciso acontecer com aquela mulher para que o povo tivesse a entender o tão longe que eles já estavam de Deus e coisas ainda estavam por vir? A Bíblia fala que aqueles homens se acampam, se reúnem para lutar. Primeiro, para tirar informação contra aquele povo da cidade de Gíbea, de Benjamim. Vocês podem nos falar o que aconteceu? Este homem está dizendo que vocês fizeram isso com a concubina dele, com a mulher dele, e ele está contando que vocês fizeram coisas que nem Sodoma e Gomorra fizeram tanto. E vocês que diziam outra hora ser povo, nação eleita, povo de Deus, vocês fizeram isso? E pensar que também isso também não estava muito longe disso, também não. E aí, a Bíblia diz para o povo: trazei-me esse cara para fora, traz essa corja, esses homens que fizeram tal loucura para fora. Mas aí, quando o povo está envolvido com o pecado, quando o pecado está envolvido com o povo, quando o povo tem uma aliança com o pecado, quando a carne já está acostumada a viver no pecado, quando existe já um elo, quando existe já uma sintonia, quando existe já uma parceria, quando existe já uma aliança, quando já existe algo que já faz parte da natureza deles, era pecar, já estava envolvido ali com o pecado, já estavam adaptados, conformados com o pecado, foram pelo caminho mais difícil que os irmãos possam imaginar. Era fácil para se fazer justiça, talvez 15 homens, 20 homens, 20, 30 homens, 100 homens, colocassem aqueles 100 homens para fora e os matassem. Vocês fizeram tal loucura. Não, peraí, é uma mulher. E eles começaram a querer convencer as outras: não, é apenas uma concubina. Que valor tem? É uma mulher, e também não é bem assim, não tem tanto valor. E as tribos resolvem ir para a guerra. E quando as tribos resolvem ir para a guerra, o povo diz: Senhor, subiremos, nosso irmão Benjamim, lutaremos. E o Senhor fala: sim, vai. E a Bíblia nos relata, depois os irmãos acompanhem, 22 mil homens de Israel caíram. 22 mil homens. E eles voltam, se humilham, choram: Senhor, mas e agora? Voltaremos, Senhor, contra Benjamim, lutaremos novamente? Sim, vai. Eles se preparam, o povo, a nação de Benjamim se prepara também, vai de encontro contra eles. 22 mil, né, moça? Mais 18 mil homens valentes caíram por terra. Vai fazendo as contas aí. O que o diabo fez? E a Bíblia fala que eles voltam, choram, se apresentam diante do Senhor. Ou seja, precisou chegar a um ponto desse. Precisou Deus permitir que através de uma, para mim, grande mulher, Deus fazer o povo entender o tão longe que eles estavam e o preço que eles iriam pagar por causa disso. Não era só uma mulher. Não era só uma mulher. Era um servo do Senhor. Você sabe o valor que você tem? Você sabe o valor que você tem, irmãos? Talvez as pessoas olhem para você e falem: não, mas fulana não sabe nem cantar. Mas fulana
sabe nem pregar. Mas quem é essa fulana? É no grupo de oração? Quem é essa fulana? Não vejo muito nela, não vejo muita utilidade, né, Mariana? Dá um sorriso, irmão. Sorri, a Mariana sabe, essa mulher de Deus. Não tem valor, irmãos. Que valor você tem, Hélito? Quando você prega, você revela e você pula com o pé só? E você, Adriana, quando você prega? Mas nem revela. Quando canta, mas nem canta bem. Ela nunca me viu cantando, que ela me viu cantando. Né, Samuel? As pessoas começam a colocar valores nas pessoas. Quem é ele? Quem é ela? Olha o cabelo, olha o sapato, olha a roupa, olha o jeito que ela canta, olha o jeito que ela prega, olha o jeito que ela fala. E quando não é isso, o diabo acha outros caminhos. Sempre o diabo, o problema disso tudo, sabe o que é, irmãos? Que o diabo sempre está achando uma brecha. Ele só trabalha porque tem brecha. Ele só consegue levar isso uma tragédia bem longa por causa de alguém. Porque tem que ter alguém para ser usado. Tem que ter um instrumento. Tem que ter uma ferramenta. Eu não consigo edificar uma casa sem ferramenta. Eu não consigo construir ou montar um carro sem ferramenta. Eu não consigo fazer um óculos sem ferramenta. Eu não consigo fazer um par de sapato sem ferramenta. Eu preciso ter ferramenta. Se você não me der ferramenta, eu não trabalho. Eu não tenho com que trabalhar. É assim que o diabo também trabalha. Ele precisa ter instrumento. Ele precisa que alguém permite. Ele precisa que o povo diga: mas não tem nada não. Esse negócio de ser todo santo. Tá, irmãos. Mas por isso não precisa abrir as portas para o inferno entrar. Então existe uma desculpa. Porque a gente acaba pegando aquelas pessoas que falam: mas aí também é muito santo. O cara quer ser santo demais. Mas aí é um pretexto para ele andar no erro. Não é porque aquela pessoa está passando, até quer mostrar que é mais santo que você, mas não é por causa disso. A intenção não é essa. A intenção é que a pessoa não quer se arrumar e aproveita da outra pessoa. Fala: mas para ser santo igual Samuel, não. Para que tudo isso? Porque está se adaptando e se conformando com o que há no mundo. Ser santo, irmão, não é eu pular com o pé só. Ser santo não é eu pregar bem. Ser santo não é eu cantar bem. Ser santo, irmão, não é andar de terno e gravata. Ser santo, irmãos, não é eu passar com o peito estufado, né, cantando ou sapateando ou dizendo se parar para trás ou lá para frente, ou seja para onde lado que é. Ser santo não é isso, irmãos. Ser santo não é isso. Ser santo é você ter a sua particularidade com Deus, dizendo: Senhor, eu não sou, mas o Senhor é. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu sou falho e tenho uma coisa para te declarar, Senhor. Nunca, jamais, Senhor, eu conseguirei fazer nada sem o Senhor. Por quê, Pai? É simples, é claro, Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu sou independente totalmente do Senhor. Senhor, até para respirar, eu preciso do Senhor. Senhor, o Senhor está me entendendo o que eu quero te dizer? Senhor, eu quero te dizer que eu não sou nada sem ti. Eu não posso fazer nada sem ti. Eu não sei fazer nada sem ti. Não existe caminho sem ti. Eu preciso do Senhor a todo instante, a todo momento, a toda hora, porque senão eu sou facilmente enganado, mesmo com toda a minha sabedoria, axiologia ou santidade. E a Bíblia nos relata, irmãos, que por causa disso houve um grande derramamento de sangue. De onde eu quero chegar, irmãos? É simples. É simples. Deus deu a vitória sim para o povo. Sim, Deus deu a vitória. Eles oraram a Deus. Deus disse: pode subir que, pois irmãos, vê lá, que darei nas vossas mãos. Nas primeiras versículos Deus não fala isso. Deus fala: vai, pode subir. Mas na terceira vez Deus diz assim: vai e te darei os seus inimigos em suas mãos. Aí eles preparam uma estratégia, e mesmo assim
Como 30 homens fizeram esse esquema para fazer uma emboscada, ainda 30 homens perderam as suas vidas. Mas deu certo essa emboscada, sitiaram a cidade, longe do campo de batalha que eles fizeram. Nas primeiras vezes eles fizeram a guerra ali perto mesmo da cidade. Mas na terceira vez, a guerra foi direcionada para outro lugar. E eles criaram uma estratégia. E morreu mais de 20 mil homens. Mas agora, da tribo de Benjamim. E segundo os historiadores, dizem que chegou perto da extinção da tribo de Benjamim. Era mais fácil, né, irmão, reconhecer. Mas é difícil reconhecer, irmão. É difícil reconhecer quando eu estou errado. É difícil a gente reconhecer. E tem pessoas que ela prefere pisar. Ela prefere, irmãos, magoar. Ela prefere fazer o outro como escada do que reconhecer que ela errou. É difícil, irmãos. Alguém chegar e falar: poxa, Mariana, me perdoa. Eu sei que não tem como consertar o que eu já fiz, mas me perdoa. Me perdoa, irmão Robson, porque eu falei algo sobre a sua vida, e eu sei que isso te trouxe grande prejuízo. Eu sei que isso chegou a afetar a sua vida financeira, ou a sua família, ou de alguma forma te atingiu. Porque isso é uma arma do diabo. Me perdoa. Mas é mais fácil a pessoa não reconhecer. Não, eu falei o que falei porque eu estava na razão. Eu estou certo, irmão, estou certo. Não vou baixar a cabeça. Tudo que o inimigo precisa, irmãos, é de uma brecha para trabalhar, irmão. Certo ou errado, o inimigo sempre virá contra as nossas vidas. Ele não quer saber se é A, se é B, se é homem, se é mulher. Ele só precisa trabalhar. E para trabalhar, irmãos, ele precisa de ferramenta. E essa ferramenta não pode ser eu, não pode ser você, irmãos. Não pode. Porque talvez a gente almeja de uma forma, né? Fazer algo, atingir algo. Infelizmente, os planos e os objetivos do diabo são terríveis. Talvez enxergar aquilo ali só com os olhos, mas é só uma mulher que morreu. Uma mulher concubina. Não era nem a mulher legítima dele. Para que esse escarcéu? Tá bom, vamos resolver isso aí então. Pega esses 20 camaradas aí, traz pra fora. Ai, mata esses caras, senão essas tribos vai ficar em cima de nós, vai querer ficar nos corrigindo, vai falar que a gente, né, viramos Sodoma e Gomorra, que... Então pega esses 20, 35, tá bom, pega lá os 35 lá, traz pra fora, mata eles, tá bom. Não, mas não foi assim. Milhares de pessoas caíram ao fio da espada por causa dessa cilada. E essa mulher ficou na história. E muitas das vezes, o que a gente faz? Será que não faz um estrago bem maior? Até onde tem alcançado os meus atos inseguros? Quando eu falo mal de alguém, quando eu planejo derrubar alguém, quando eu falo nas costas de alguém, quando eu apenas desejo mal de alguém. Até onde será que esse mal vai? Hein? Quando você está trabalhando com alguém, irmãos, os que trabalham aqui, vamos lá, os que trabalham aqui, né? Os que já trabalham, os que já trabalhou e os que sabem quem trabalhar, pronto. Todo mundo sabe. Quando você está trabalhando com alguém, irmãos, ou com um grupo, com uma equipe, que tem um assim lá onde eu trabalho, né? Mas o camarada é gente boa, o camarada dele é gente boa. O problema é que ele gosta de enrolar nós, mas a gente está sempre conversando a respeito dele, né? Poxa, o fulano tá nos enrolou de novo. Aí ele pega, Mariana, e vai pro banheiro. Fala: rapaz, eu vou no banheiro ali, rapaz. Ô, meu Roberto, se aguenta um pouquinho. Ele fala: Roberto, aguenta um pouquinho. Eu aguento 45 minutos no banheiro, irmãos. Juro, não tô mentindo, irmãos. 45 minutos no banheiro, Mariana.
Aí tem vezes que nós trocamos, né? As equipes. Aí põe um pastor Paulo. Nós fazemos um trabalho lá na igreja, lá onde eu trabalho, irmãos. Nós fazemos um trabalho lá. Aí, irmão Beto, aquele irmão Marquinhos é terrível, aquele irmão Marquinhos. Falei, o que foi, seu Paulo? Fala aí. Falei, rapaz, ele pediu para ir no banheiro, Beto. 55 minutos. Falei, não, é mal-estar, dor de barriga. Aí, seu Paulo, rapaz, eu tinha cagado pelo mundo inteiro com 55 minutos. Falei, não, seu Paulo, é terrível, irmãozinho. E é irmão, tá, irmão? Irmãos, dando bom exemplo, graças a Deus. É difícil, né, irmão? E a gente estava dialogando sobre isso daí. Então, quando você trabalha com uma pessoa, irmãos, certo? Você tem um trabalho para concluir, uma obra para concluir, falou, ô Edson, mas se você conseguir terminar nessas 3, você pode ficar livre o resto do dia. Vai pro galpão, fica tranquilo lá, faz um café, pô, já concluiu a sua meta, já concluiu a sua missão. Então, relaxa, fica tranquilo. Se alguém aparecer, falou, minha meta, a minha cota, tá feita, tá tudo aqui. Se perguntar como que foi, como que você precisou, qual tipo de ferramenta que você usou, se tá ok, se já tá liberado, se já tá aprovado, você vai falar, não, tá tudo ok, tudo como manda, tudo certo. E aí nós trabalhando, tem a cota que a gente não consegue alcançar, porque em vez de contar um mastalzinho nele, ele vai pro banheiro e é 45 minutos. Mas se você consegue, Robson, terminar a sua cota, você já volta contente. Terminei minha cota, né? Adiantei, e o resto do tempo, né? Vou tomar um café, vou tomar uma água, vou sentar aqui, vou ler um livro, vou ler a Bíblia. Então você se trabalha segundo o seu esforço e com a ferramenta que você tem. Agora imagine o inimigo. Agora você imagina o inimigo trabalhando com grande furor contra a sua vida, sabendo que é pouco tempo, sabendo que você tem um espaço curto de tempo para se preparar para quando Jesus vier buscar a sua igreja. E o diabo sabe que o tempo está findando. E ele está trabalhando e não está enrolando. Ele está trabalhando e não está 45 minutos no banheiro. Ele está trabalhando de noite, rugindo como leão, procurando quem possa tragar, porque ele sabe que já Jesus irá buscar a sua igreja, e ele sabe que você pode se preparar e subir quando o Senhor voltar. Existe essa possibilidade gigantesca, é lógico, é a promessa do nosso Pai de vir buscar a sua igreja. É lógico que existe essa possibilidade e é certa. O Pai nos prometeu vir nos buscar. E o diabo sabe disso, irmão Tati. Então ele trabalha, ele não dorme, ele não cochila, ele não fica brigando entre eles não discutem entre eles não saem do tapa entre eles. Tudo eles fazem uma concordância, infelizmente, para tentar nos destruir. Apressa, porque não há mais tempo. Corre, anda, ajuda, vem. Vamos fazer o máximo possível de mal possível. Matar, roubar, destruir, acabar com as vidas, acabar com os casamentos, acabar com os relacionamentos, acabar com o sonho, acabar com os projetos, acabar com a vida dele, acabar com a vida dela, matar, destruir, roubar o sonho, roubar a alegria, roubar a paz, tirar tudo que ele tem, tirar tudo que ela tem. Não podemos perder tempo. O Pai que está lá de cima já vem buscar o seu povo. Não podemos deixar. É assim que o inimigo trabalha contra a sua vida. Ele sabe, irmãos, que você está querendo ir para o céu. Será que eu sei que eu estou querendo ir para o céu? Ele sabe que é um lugar preparado para você. Ele sabe que você será chamado pelo nome. Ele sabe que você vai receber um corpo de glória, vestes brancas, um novo nome. Então uma morada que não precisa de lâmpada. Ele sabe, Samuel, que a sua ida é certa, que seu lugar é certo, que seu nome está escrito. Ele sabe de você, irmão. Ele sabe da sua vida, ele sabe da sua história, mas ele precisa de ferramenta para trabalhar contra você. Quem pode fornecer essa ferramenta para o diabo? Infelizmente dentro das igrejas, briga, discussões,
discórdias são ferramentas, irmãos. Mentiras, fofoca, mexericos, falsidade, maldade são ferramentas. Orgulho, soberba, tudo ferramenta. A partir do momento que eu acho que meu sapato brilha mais do que o seu, já errei o caminho, marido. Já forneci uma ferramenta para o meu inimigo. A partir do momento que o meu carro, eu achar que o meu carro é melhor do que o seu, acabei de fornecer uma ferramenta para o inimigo trabalhar. A partir do momento que eu achar que me visto melhor do que A, do que B, a partir do momento que eu estiver dentro da igreja olhando para a parede, que cor feia, ridícula, não gosto de amarelo. A partir do momento, Mariana, você não sabe mexer nisso aí, podia colocar alguém que mancha, né? Mariana, já dei uma ferramenta para o diabo trabalhar. A partir do momento, que ventiladorzinho ridículo, o tanto de ferramenta que eu já forneci para o diabo trabalhar. A partir do momento, irmãos, que eu achar, que eu pensar, que eu falar, que eu disser alguma coisa a respeito da sua vida, ferramenta para o inimigo trabalhar. E o problema não está só aí. O problema é o que ele pode fazer com essas ferramentas. Se ele trabalhar sem preguiça, se ele não resolver cochilar, se ele não resolver ficar brigando entre eles, quem atenta mais ou quem atenta menos. Detalhe, né, irmãos? Importante. Como será que eles trabalham? Tempo para ficar dialogando, discutindo, brigando? Quem tenta mais, quem tenta menos? Ou esse Deus vai voltar? Esse Deus vai buscar essa igreja? Já está chegando, já é o momento, já é a hora. O que eles vão fazer para tentar impedir a sua entrada no céu? Preciso de ferramenta, irmãos. Você quer que eu construa uma casa para você, irmãos? Sim, beleza, eu preciso de ferramenta. O que você quer construir? Você precisa de ferramenta. O diabo trabalhar na vida de alguém, ele precisa de ferramenta. Mas que a gente venha ser ferramentas do Senhor, que a gente venha lutarmos, pelejarmos, que nada venha acontecer tão terrível para que os meus olhos venham se abrir, irmãos. Aconteceu isso com aquela mulher, para que a nação pudesse entender, compreender, e não só com ela, de milhares de pessoas morreram por causa daquela ali, por causa daquele negócio tão horrível que aconteceu. O que precisa acontecer, irmãos, para mim melhorar, para nós melhorar? Não dê ouvido, irmãos, a fofoca. Não dê ouvidos, irmãos, a contenda. Não dê ouvidos, irmãos, a mexericos. Não dê ouvido, irmãos, quando você vê alguém doente, enfermo espiritual. Porque essas pessoas estão doentes e enfermas espiritual. Quando você vê alguém falando da vida, criticando alguém, apontando alguém, julgando alguém, falando de alguém, essas pessoas estão já doentes espirituais. Não estou falando para você atacar nem para você desfazer, irmãos. Não, irmãos. Pensa, o que eu vou fazer, Senhor? Olha esse irmão, olha essa irmã, Pai. O que eu faço, Pai, para ajudar? Não consigo ajudar, Senhor. Vou me afastar. Envie alguém, Senhor, que possa ajudar ele. Não estou preparado para ajudar esse meu irmão. Se eu vou tentar ajudar, Senhor, está mais fácil eu cair. Então prepara alguém para ajudar ele. Prepara alguém para ajudar ela. Mas não comece a falar mal. Não comece a julgar. Não comece a apontar. O diabo conseguiu e vem conseguindo, infelizmente, trabalhar na vida de muitas pessoas, irmãos, por causa disso. Porque as pessoas doam ferramenta para ele trabalhar. Sem ferramenta, irmão, ele não pode tocar. Sem ferramenta, ele não pode te ferir. Sem ferramenta, ele não pode fazer desastre. Sem ferramenta, irmão, ele não pode fazer tragédia. Ele precisa de ferramenta. E essa ferramenta não pode ser eu. Não pode ser você, amém? Eu já quero agradecer essa oportunidade. Que o Espírito de Deus possa falar melhor em cada coração.
Eu orei, eu pedi ao Senhor que o Senhor me desse essa palavra possamos falar segundo a sua necessidade, segundo a forma e maneira que você precisa ouvir. Que o Espírito Santo venha te ajudar a mudar, a crescer, a melhorar, a ter visões, a abrir a mente, a crescer na graça, no conhecimento, no entendimento. Que o Senhor possa te encher de todas as formas e maneiras, que você possa estar atento, porque Cristo veio, irmãos. Salvação individual. O diabo sabe que você tem uma passagem garantida do céu, ele vai tentar impedir. Então, foque-se a sua vida em Cristo Jesus, amém? Não permita que o diabo venha achar brecha ou falhas em mim e em você. Vamos vigiar, vamos pedir para que o Senhor tenha misericórdia a todo dia, a todo momento. Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, nos ajuda, Senhor. Senhor, sabe, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda a estar mais atento. Como estar mais atento? Senhor, me ajuda a estar sempre alerta às ciladas, às armadilhas do diabo. Senhor, aquele que se aproximar de mim que eu não consegui ajudar, Senhor, me ajuda a eu sair de perto dele sem magoá-lo, sem atingi-lo, e ao mesmo tempo prepara alguém para ajudar ele, para que o inimigo não venha ter ferramenta para trabalhar contra mim e contra você. Amém? Assim eu lhe agradeço a oportunidade e que o Espírito de Deus possa falar melhor em cada coração.